O Senhor Deus levantará um profeta como eu no meio de seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele. Com essa palavra de Deuteronômio 18:15, quem está dando essa palavra profética é Moisés, se referindo ao profeta Jesus Cristo, que viria ao mundo e veio e vive e reina. Bem-vindo, bem-vinda, obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal. Não se inscreveu ainda não? Então aproveite agora, inscreva-se. Esse canal pertence à Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, filiada à PIB do Rio, mas ele é de todo mundo, ele é de Deus, do Senhor e para Deus. Um abraço para você que está participando. Então agora copie o link, mande, coloque em suas redes sociais e clique no sininho também para receber as atualizações. A casa de paz. Na casa de paz é o lugar onde vive o profeta Jesus Cristo, para você consultar e tomar as decisões da sua caminhada e da sua jornada no seu dia a dia. Você sabia disso? Que na sua casa, se a sua casa é uma casa de paz, é aquela casa onde já recebeu o Senhor Jesus na vida de todos os membros, então o profeta Jesus Cristo está lá. E todos podem consultá-lo nos direcionamentos, nas questões do dia a dia, para que decisões tomadas sejam bem feitas com a direção do Senhor. A pergunta para a nossa reflexão de hoje diz assim: Deus tem falado com você? Essa semana alguém perguntou exatamente isso e eu tive que responder. Então agora eu passo a pergunta para você. Deus tem falado com você? Então escreva aí no comentário, deixe seu testemunho de experiências, momentos que você tem sentido Deus falar com você. É muito importante nós fazermos essa análise de tempos em tempos. Vamos abrir a Bíblia ou acessar o texto bíblico em Hebreus 3, começando no verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Continuando aqui no verso 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Anote essa frase, Hebreus capítulo 3, verso 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa sou eu e é você, somos nós. Está aí escrito em Hebreus 3, verso 6. Se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Deus abençoa essa palavra em meu coração e através do meu coração, no coração de todos os meus irmãos, irmãs e amigos participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém? Amém. Se atentarmos mais acuradamente, com mais atenção, veremos que, enquanto no Velho Testamento a casa é o povo de Israel, no Novo Testamento, essa casa que o texto aí está falando é a igreja. Sou eu e você. A igreja somos nós, que no sentido mais amplo podemos afirmar que isto inclui todos os cristãos, já que a parede que separava o povo de Israel dos gentios foi quebrada. O véu se rasgou. Agora,
todos, em todo o mundo, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas, podem ter acesso ao profeta, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que palavra linda, que palavra maravilhosa que nós podemos guardar para nós na nossa casa de paz de hoje. O texto de Efésios, capítulo 2, verso 14, diz exatamente isso. O véu que separava o povo de Israel dos gentios foi quebrado. E por isso nós podemos ter acesso direto ao profeta principal, ao profeta dos profetas, que abriu o livro da lei em Lucas 4, começando no verso 17. Lucas registra esse momento em que o profeta aqui na terra abriu o livro. E ele diz assim, Lucas 4, 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Palavras do Senhor Jesus. A última parte aqui foi o Senhor Jesus que falou. Ele tomou o livro do profeta Isaías. E nesse momento ele assume a posição de profeta dos profetas. O título que nós escolhemos para essa meditação é: em sua casa de paz tem um profeta semelhante a Moisés. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é esse profeta. Um profeta semelhante a Moisés. Você sabia que tanto Moisés quanto o Senhor Jesus, quando nasceram, havia uma lei no país para matar todas as crianças de 2 anos para baixo? Então, quando fala que um profeta semelhante a mim, até nesses detalhes, eu comecei a pensar nesses detalhes. Então, quando os dois nasceram, séculos bem distantes um do outro. Quando Moisés nasceu, havia uma lei. O rei Faraó tinha feito um decreto que todas as crianças de 2 anos para baixo deveriam ser mortas. Quando Jesus nasceu, também aí foi o rei Herodes que assinou o decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Em segundo lugar, ambos foram salvos do infanticídio por direção divina, orientação divina. Seus pais foram orientados por Deus, tanto os pais de Moisés quanto os pais de Jesus foram orientados para que fossem salvos seus filhos. Então Moisés foi salvo, você sabe a história. Jesus também foi salvo daquele infanticídio. Os meninos cresceram, cada um no seu tempo, na sua geração. No início do seu ministério, ambos jejuaram durante 40 dias. Moisés foi ao Monte Sinai, ficou 40 dias jejuando. Jesus também foi ao deserto, jejuou 40 dias. E para concluir essa semelhança, ambos lideraram um povo para a terra prometida. Moisés liderou o povo de Israel para a terra prometida. E o Senhor Jesus está nos liderando para a sua terra prometida. E ele esteve aqui e ele voltou lá para a terra prometida e ele disse: eu vou, mas eu voltarei. E vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Quantas lições nós podemos anotar desse texto, né? Desses textos que nós estamos lendo aqui nesta meditação. Mas, do texto que fala sobre o profeta, a primeira lição que anotamos é a seguinte: existem assuntos revelados que nós podemos e devemos conhecer, estudar, investigar, buscar e ter o conhecimento desses assuntos. Existem assuntos que
que são os assuntos revelados por Deus, esses assuntos devemos buscar. Deuteronômio 29, o próprio Moisés diz: as coisas reveladas são para nós. Então nós temos a Bíblia Sagrada, que é chamada de a revelação de Deus. A própria natureza proclama a glória de Deus. Salmo 19 diz: os céus proclamam ou manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, o profeta está aqui revelando para nós. O Senhor Jesus veio e revelou para nós toda a vontade de Deus. Essa lição ela é muito importante para nós aprendermos. Aquilo que está revelado, devemos estudar. E precisa estudar, precisa ser estudado. Está na Bíblia, está escrito no texto para que seja buscado. Então vamos buscar, vamos ler a Bíblia. Como é que está a sua leitura bíblica neste ano? Nós iniciamos o ano com esse propósito da leitura da Bíblia toda durante o ano, lembra? Aproveitou o tempo em casa, né? Deve ter aproveitado naturalmente. Então, leu a Bíblia toda, já terminou? Eu não vou nem falar a minha, viu? Mas aproveite esses dias, esse tempo maior que você está em casa para ler a palavra do profeta. Essa palavra é a profecia do profeta Jesus Cristo. A revelação de Deus está aqui para nós. A segunda lição que anotamos desse texto de Hebreus e também os textos relacionados, que é o contexto, é que existem assuntos que são encobertos, que nunca saberemos nesta vida. O mesmo texto de Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas são para Deus. Então, às vezes as pessoas ficam perdendo tempo investigando assuntos que não têm nada a ver com a profecia de Deus. E os assuntos das profecias, realmente, eles estão deixando, as pessoas estão passando por cima. Elas estão investigando assuntos que não vão ter resposta nunca, ou só na eternidade. A ciência tem gasto bilhões com pesquisas de assuntos que ela nunca vai chegar a conclusão nenhuma, gastando dinheiro público com assuntos que nunca vai chegar a conclusão. São as coisas encobertas. E eu anotei aqui um exemplo que há milênios as pessoas estão investigando. Tem vida em outro planeta? Até agora não encontraram vida em nenhum outro planeta. É coisa encoberta. A Via Láctea é enorme, é uma coisa infinita. Não é infinita porque só Deus é infinito. Mas é infinito para nós humanos, para o ser humano. E muitos têm morrido aí nessa busca, ou gasto fortunas procurando em outro planeta. Para quê, gente? É aqui o lugar. Vamos procurar aqui, vamos cuidar de quem está aqui. Então, as coisas encobertas, elas são para Deus. Tem pessoas querendo saber tantas coisas de Deus que estão encobertas. Às vezes vão ler a Bíblia procurando exatamente as coisas encobertas. E aí perdem tempo de conhecer as revelações, as coisas reveladas, as coisas que estão claras, que nos levam para Deus e para a salvação de Deus. Então, a segunda lição que nós anotamos desse texto, dessa palavra, é exatamente essa. Um profeta, ele vem para falar de Deus. E é claro que nem tudo sobre Deus está revelado. Mas o que está revelado é suficiente para que nós creiamos. Aí é João capítulo 20. E diz que se tudo o que foi falado por Jesus fosse escrito, todos os livros do mundo da época não caberiam. Mas o que foi escrito, o que está escrito nos evangelhos, é o bastante para que você creia, para que eu creia, para que nós creiamos. Eu creio na palavra que está revelada. Não preciso de nada que está oculto ou encoberto para ajudar na minha salvação, porque eu creio da forma que a palavra está revelada. Então, existem assuntos que estão encobertos. Nunca saberemos nesta vida.
Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para Deus. Então não adianta a ciência investigar. Não adianta os países mais ricos do mundo gastarem dinheiro para investigar. Não vão conseguir nunca. Nem mesmo as religiões que têm muito dinheiro para procurar saber como é que foi, como é que não foi, porque o que está encoberto é para Deus. Terceira e última lição dessa meditação diz: reconheça o profeta Jesus Cristo e aprenda a ouvi-lo, a discernir a palavra do Senhor em sua casa. Aprenda isso. Desde novo, desde criança, nós podemos aprender. A gente ensina às crianças tantas coisas importantes. Precisamos ensinar as nossas crianças a reconhecer a voz do profeta Jesus Cristo. Precisamos ensinar nossas crianças a ouvir a voz do Senhor, a discernir quando é a palavra do Senhor e quando não é a palavra do Senhor. E o exemplo que nós temos é de Samuel. Samuel, ainda criança, ele, claro, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas o profeta Eli, que estava perto dele, reconheceu que alguém que estava falando com Samuel não reconheceu que era o Senhor. Mas Eli entendeu que era o Senhor que estava falando, chamando Samuel. E Eli, então, orientou Samuel, ensinou a Samuel. Samuel, se a voz chamar de novo, responda: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel gravou a palavra. Criança grava. E nós, adultos, também devemos gravar. E quando a voz chamou novamente, Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo. Samuel era criança, mas já era um servo de Deus. Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Você sabe discernir a voz do profeta? Quantos falsos profetas que estão por aí. E às vezes quanta gente está sendo enganada, iludida. O alerta dessa palavra é essa. E uma palavra do próprio Jesus no sermão profético. Ele diz: cuidado, porque no final dos tempos muitos falsos profetas e falsos cristos vão aparecer e vão enganar a muitos. Ainda sobre reconhecer esse profeta, o Senhor Jesus Cristo, nós podemos tomar duas atitudes. Primeira, fixar os nossos pensamentos em Jesus. Hebreus 3:1 diz que nós devemos firmar nosso pensamento em Jesus apóstolo. Jesus é chamado aí de apóstolo. Olha que palavra linda e maravilhosa. A segunda forma de nós reconhecermos o Senhor, a primeira atitude é essa, pensar em Jesus. Quando nós pensamos em Jesus, isso facilita a aprendizagem, facilita o discernimento. A segunda atitude que ele pede que tomemos é nos apegarmos firmemente, com confiança, à esperança dele. Quando nós fazemos isso, nós reconhecemos facilmente o profeta Jesus Cristo. E também reconhecemos aqueles que não pertencem a Jesus. Concluindo, ninguém na história está acima de Jesus Cristo. Os agnósticos são aqueles que a lei deles, a doutrina deles, a Bíblia deles é o conhecimento, é o saber, é a razão. Os agnósticos e os ateus encontraram falhas em ideias cristãs, sim, mas jamais puderam notar qualquer erro na pessoa de Jesus Cristo. Eu desafio um agnóstico, um ateu, a citar alguma falha, algum erro na pessoa de Jesus Cristo. Não vai encontrar. Ninguém encontrou até agora. Tentaram denegrir a imagem do profeta Jesus e não conseguiram. Eles viram erros em cristãos. Sim, nós cristãos erramos. Mas nunca uma pessoa encontrou um erro em Cristo. Os fariseus que procuraram falha em Cristo não encontraram. Os saduceus, os herodianos, os zelotes, Pilatos,
A lei daquela época fez de tudo, tentou de tudo encontrar uma falha em Jesus? Nunca. Jesus de Nazaré transcende métodos, ideias e seguidores. Ele permanece o centro da história. Ele dividiu a história, antes de Cristo e depois de Cristo. A história continua dividida, apesar de tantos falsos que vieram depois dele. Mas todos eles estão lá no túmulo. Em qualquer lugar, os homens têm de se curvar diante da superioridade de Jesus Cristo. E já que o cristianismo é Cristo, quem deseja ser um cristão deve aceitá-lo, deve segui-lo como uma pessoa. Ele e somente ele é capaz de ouvir, somente ele é capaz de ver, somente ele é capaz de conhecer as necessidades suas, minhas e de toda a raça humana. Daqui a pouco vamos orar. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho aí para receber as atualizações, copie esse link e envie para as pessoas, seus queridos, sua família, seus amigos. Eu convido você para fazer a oração neste momento, a oração ao profeta dos profetas, a oração ao profeta que é superior a Moisés. Oremos? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, no poder do Espírito Santo e em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, o profeta dos profetas, minha decisão nesse momento é: eu quero o profeta Jesus em minha casa. Eu recebo o profeta Jesus Cristo de Nazaré em minha vida. E quero separar o primeiro lugar na minha vida e na minha casa para esse profeta. E nenhuma outra palavra vai abalar a palavra desse profeta. Nenhuma palavra obscura, nenhuma ideia que não seja revelada vai interferir na revelação do profeta Jesus, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra Santa, revelada, conhecida, para que eu creia, e eu quero crer. E quero orar nesse momento por cada pessoa que está acompanhando essa reunião, para que também decida dessa forma. Eu peço a cada pessoa que está acompanhando essa reunião agora, essa oração, para que ore do seu jeito. Convide o profeta Jesus para morar na sua casa. Dê a ele o primeiro lugar na sua vida, na sua casa. Vá conversando com ele. Convide esse profeta. Tire todos os altares que não pertencem a Jesus, a Deus, ao Deus verdadeiro. E coloque o altar do Senhor Jesus, o profeta dos profetas. O próprio Moisés diz: se levantará um profeta semelhante a mim, mas ele é superior. E se Deus, através de Moisés, abriu o mar vermelho, fez tantas bênçãos, muito mais o Senhor vai fazer na sua vida. Repita então essa oração, repita essas palavras. Eu quero o profeta Jesus Cristo de Nazaré, habitando em minha vida, em minha casa, e tendo o primeiro lugar nas minhas decisões. Quero ouvi-lo, eu quero seguir as suas orientações, quero viver em minha casa manifestando a sua palavra, a sua vontade, seguindo as suas ordens, a sua revelação profética. Eu oro ainda pedindo por tantos enfermos, saúde para os enfermos, libertação para os oprimidos, quantas pessoas oprimidas, consolo para os tristes, proteção para os trabalhadores, principalmente os que estão nas áreas de risco. Protege, Senhor, os trabalhadores. Senhor, avivamento para a nossa igreja, não deixa ninguém desanimar. Traz mais almas, mais famílias, mais membros para a nossa congregação. Te agradecemos porque o Senhor tem trazido. Chegou agora a família, o irmão Felipe, a irmã Janaína, o irmão Isaac e a irmã Mariana. Mais uma família que decide participar dos trabalhos da nossa congregação, acompanhando
a vida da nossa igreja. Louvamos o teu nome, Pai, mesmo no templo fechado, mas a igreja está aberta, a igreja está funcionando nesse momento e nós te louvamos. Pedimos conversões de almas para que o céu seja povoado por mais almas. Oramos a Deus o Pai, no poder do Espírito Santo, no nome que é sobre todo nome, nome do profeta que é o príncipe da paz, Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém, graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma reunião Casa de Paz. Mas não se preocupe, depois de amanhã estaremos de volta. Eu não, a missionária Eneida Pimentel Mendes, na sua live do PGM. Participe. Para encerrar, mais uma bênção para você. Abra seu coração, abra sua alma e receba a bênção do Senhor. Efésios 6:23 diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém e graças a Deus. Um abraço e até a nossa próxima reunião e que Deus te abençoe. Amém.